Fala pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai aprender a fazer essa arte maravilhosa de pizzaria, certo? Uma arte não tão convencional, uma arte mais formal, mais minimalista de pizzaria aí para vocês fazerem do zero comigo aqui no Photoshop. E antes de mais nada, gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição, que isso nos ajuda muito, eu estou trazendo aqui mais vídeos para vocês, tá bom? E eu tenho alguns avisos aqui para deixar para vocês. Primeiro avisinho, Carrossel do Futuro ainda está com preço de lançamento, certo? Então, R$ 37,00 você fica com o Plano Pro, que é o pagamento único, acesso vitalício, para você aprender a fazer carrosséis lucrativos, certo? Você fazer aí no seu mês 4 a 6 mil aí com carrosséis aí. Lá dentro tem módulo de prospecção também de venda, então dá uma olhadinha aí no link da descrição. Às vezes não tão feliz, né, como agora, mas o Rio Grande do Sul precisa da sua ajuda. Então aqui o meu estado, ele tá sofrendo a maior mudança climática já vista nos últimos tempos, que são as enchentes aí, então tomando conta do estado. Muitas pessoas estão desabrigadas, sem casa, ou com parentes desaparecidos ou até mesmo falecidos, tá? Então muita gente está morrendo, tem muita gente desabrigada e o Rio Grande do Sul precisa da sua ajuda. Então, se você está em casa, se você tem uma casa, um cobertor, uma comida para você comer, por favor, entenda e ajude essas pessoas. Toda ajuda é bem-vinda. Então vou deixar aqui do lado o Pix do Badim Colono, Pretinho Básico e Vaquinha, certo? Que é um Pix confiável, está sendo feita a prestação de contas lá no Instagram do Badim. Então, compartilhe a sua doação através desse Pix, certo? Então, sem mais delongas, bora pro tutorial. Eu já estou aqui, tá, pessoal, com o PSD pronto dessa imagem, certo? Então, a gente vai aprender a fazer do zero, certo? Então, tem poucas camadas, não é uma arte difícil de fazer, mas se você aplicar da forma correta, né, aí os princípios do design, você vai ter uma arte de qualidade profissional. Então, vamos criar um novo arquivo aqui no Photoshop, arquivo novo, ou você pode apertar Ctrl N, certo? Você vai utilizar o formato vertical aqui do Instagram, que a largura é 1080 e a altura é 1350, certo? Coloca aí o título da sua arte, né? Bota aí pizza, pizzaria, aí da forma que você preferir se organizar. Então a gente vai vir aqui em visualizar, né? Primeiro de tudo, guias, novo layout de guias. E aqui você vai colocar número de colunas 2, número de linhas 2, margem acima 130 pixels e margem abaixo 130 pixels. Dá um botão aí no OK, certo? E a gente já tá pronto aqui para começar a nossa arte. Para começar, vamos começar do começo. Background. Background nós vamos começar com preenchimento de cor aqui, certo? A gente pode até deletar essa camadinha aqui. A gente pode colocar uma camada a mais aqui e a gente vai escurecer um pouquinho as bordas da nossa imagem aqui. Então eu vou colocar uma brush aqui de mais ou menos 1000 pixels. Eu vou selecionar aqui essa cor que eu escolhi, que é uma cor meio vinho, né? Que me lembra muito pizzarias mais finas, né? Mais chiques. E eu vou dando uma escurecida assim na volta. E aqui tá pronto basicamente o nosso background. E a gente vai começar a colocar os elementos aqui da nossa arte. Começar colocando uma pizza bem no centro aqui mesmo, certo? Vou colocar ela mais ou menos aqui assim. Vou começar colocando as folhagens para a gente entender mais ou menos como vai ser a lógica. Uma folha eu vou deixar aqui atrás dela, dessa forma ela vai ficar, ó. E a outra folha eu vou deixar por cima, então vai ficar essas duas camadas dessa forma. Essa aqui um pouquinho maior, certo? Dessa forma aqui. E agora a gente vem fazendo a sombra da nossa pizza. Então eu vou clicar aqui em cima do Object e vou criar uma nova camada, né, pra gente fazer uma camada em branco abaixo da camada da pizza. Então eu vou vir aqui com a brush e vou achatar ela aqui, ó, clicando no botão direito a gente consegue configurar. Então a gente vai diminuindo aqui, ó, vai pegando o preto, certo? Então eu vou dando leves cliques aqui, lembre-se de sempre diminuir o fluxo da brush de vocês quando vocês forem mexer com isso, certo? Então sempre diminuindo o fluxo aqui.
para ficar mais suave possível. Então, eu vou diminuindo aqui e vou acentuando aqui essa borda. Dessa forma, a sombra fica show de bola, não fica dura, não fica amadora, certo? E agora, o que nós vamos fazer? Essa é uma arte simples, pessoal. Basicamente, isso aqui é metade da nossa arte, certo? Eu vou aplicar um retângulo, que eu vou colocar o preenchimento dele branco, depois a gente vai alterar a cor, né? Abaixo de todos esses objetos aqui. Então, eu vou aplicar esse retângulo mais ou menos assim, dessa forma. E aqui, a gente pode segurar o Shift para selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl G, e a gente pode até mudar de lugar se a gente quiser. Vou deixar mais aqui, Ctrl H para revelar minhas guias, certo? Não tá tão no centro como eu gostaria, então eu vou colocar mais para baixo aqui essas duas coisas, certo? Eu vou colocar essa cor mais bege, certo? E agora a gente vai começar com a nossa tipografia, certo? Eu vou estar utilizando essa fonte aqui, ó, que vocês podem encontrar no Adobe Fonts, a fonte Eigerdaus, certo? É uma fonte bem legal, ela é mais minimalista e mais arredondada, certo? Então fica bem legal. Então aqui eu escrevi primeiramente a tradicional pizza italiana. Eu vou até aumentar esse retângulo aqui pra gente ter mais margem de trabalho nele. A tradicional pizza italiana. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um asset aqui pra gente fazer uma separação entre duas frases, né? Que a gente tem aqui. Pizza, a tradicional pizza italiana, você só encontra na Donus Pizzaria. Então aqui eu quero fazer esse asset fazendo alusão da bandeira da Itália, né? Por favor. Então vamos aqui começar com os retângulos, certo? Eu vou criar um retângulo mais ou menos desse tamanho aqui, dessa grossura. Ele é um retângulo branco. E eu vou começar a duplicar ele e eu só vou alterando as cores, certo? Então eu vou duplicar aqui. Eu já vou deixar ele posicionado aqui. E vou duplicar aqui e já vou deixar posicionado, certo? Vou selecionar eles aqui e vou colocar no centro aqui do texto. E aqui é só a gente alterar a cor. Então, qual é a primeira cor que a gente tem? A gente tem o vermelho e depois o verde. Então, eu vou colocar aqui o vermelho primeiro, né? Vamos colocar aqui vermelho. E aqui nós vamos colocar o verde. Então, é um verde mais assim, né? Tá aí o verde, certo? Então, a gente agrupa isso aqui e coloca asset bandeira. E assim você vai organizando, né? Deixe sempre o seu PSD organizado. Caso você precise alterar depois, vai ser muito mais fácil. E agora só falta a segunda frase aqui embaixo, né? Entra na Donus Pizzaria. Aqui a nossa arte tá basicamente pronta. Se você quiser agrupar tudo isso aqui e escrever tipografia. E aqui elementos visuais. Assim a gente vai trabalhando, né? Aqui essa camada você pode escolher porque não tem nada nela. E agora a gente pode colocar aqui as informações do rodapé, né? Eu vou colocar aqui o logo, né? A informação do iFood e o Instagram dessa empresa, que é fictício. Vou colocar desta forma assim fica bem legal, né? Da forma que a imagem está. E agora, para finalizar a nossa imagem, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um flare, né? Uma textura aqui por cima dessa imagem para ficar uma iluminação bem legal. Tenho esse flare aqui que é bem diferentão e bem legal mesmo. E traz uma chiqueza a mais, né, para nossa imagem. E agora eu vou agrupar tudo isso aqui. E vou dar o Ctrl J para duplicar essa pasta. Essa pasta aqui eu vou converter em objeto inteligente, certo? Vou duplicar esse objeto inteligente e vou colocar aqui em sobrepor, certo? Aqui nessa camada que eu coloquei sobrepor, né, o modo de mesclagem, eu vou vir aqui em filtro, outros, alta frequência. Aqui na alta frequência eu vou mudar aqui para mais ou menos de 2 a 4 pixels aqui, dessa forma, certo? E aqui no filtro inteligente eu vou pegar a minha brush e eu vou negativar as partes que eu não quero que esse efeito fique aplicado, que é no texto, né? Principalmente no texto. Diminui um pouco a alta frequência que eu achei que ficou demais. Aqui já tá bom, e aqui a gente vai diminuindo aqui
na parte do texto, certo? Dessa forma, assim. E dessa forma, né, tá basicamente pronta a sua imagem aí de pizza para você aplicar aí para os seus clientes e até compor aí seu portfólio. Então, se você ficou com alguma dúvida, entra lá no grupo do Telegram e tira sua dúvida, né? Entra lá e compartilha também se você for fazer essa imagem aqui. Conheço enchentes, tá, pessoal? As pessoas estão precisando aqui do meu estado, situação bem precária mesmo. Então eu não estaria pedindo se não fosse muito gente aqui pra vocês. Se inscreve, garanta o carrossel do futuro. E é isso aí, valeu, falou!